Considerado um dos mais luminosos teólogos da Igreja em todos os tempos, Santo Agostinho legou à história não apenas seus tratados espirituais, como também a narrativa da própria conversão, a descrição de suas lutas interiores e de seu triunfo sobre o pecado. Confissões, a célebre obra deste santo extraordinário, tem produzido inúmeros frutos de emenda de vida, de retomada do caminho da virtude, por parte dos que se deixaram tocar pelo exemplo desse herói da fé. Antes de comentarmos uma eloquente passagem dessa autobiografia, convém tomarmos conhecimento de alguns breves contornos do perfil de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu a 13 de novembro de 354, na pequena cidade de Tagaste, perto de Madaura e de Hipona, na Numídia, a Argélia atual. Seus pais eram de condição honesta. O pai, membro do corpo municipal, chamava-se Patrício, a mãe Mônica. Tiveram grande cuidado em o fazer instruir nas letras humanas, e todos notavam nele um espírito excelente e disposições maravilhosas para as ciências. Tendo caído doente na infância, em perigo de morte, pediu o batismo sendo logo catecúmeno, pelo sinal da cruz e pelo sal. Sua mãe, piedosa e fervorosa cristã, dispunha tudo para a cerimônia. Mas de repente ele melhorou e o batismo foi adiado. Estudou primeiro em Madaura, gramática e retórica, até a idade de 16 anos, quando o pai o fez voltar a Tagaste, e aí ficou 1 ano, enquanto se preparavam as coisas necessárias para que fosse terminar os estudos em Cartago. A paixão de mandar esse filho estudar obrigava o pai a esforços superiores à sua fortuna, que era medíocre. Durante a permanência em Tagaste, o jovem Agostinho, desprezando os sábios conselhos de sua mãe, começou por se deixar levar a amores desonestos, convidado pela ociosidade e pela complacência do pai, que ainda não era cristão. Mas o foi antes da morte, que aconteceu pouco depois. Agostinho chegou a Cartago e afundou-se cada vez mais no amor das mulheres, que fomentava com espetáculos dos teatros. Não deixava de pedir a Deus a castidade, mas, acrescenta, que não seja agora. Entretanto, caminhava com grande êxito nos estudos, que tinham por objetivo chegar a cargos e à magistratura, pois a eloquência lhes era então o caminho. Entre as obras de Cícero que estudava, leu o Hortênsios que não temos mais e que era uma exortação à filosofia. Ele ficou encantado e começou então, na idade de 19 anos, a desprezar as vãs esperanças do mundo e a desejar a sabedoria e os bens imortais. Foi o primeiro movimento de sua conversão. A única coisa que o desgostava nos filósofos é que neles não encontrava o nome de Jesus Cristo, que tinha recebido com o leite de mãe e que tinha causado profunda impressão em seu coração. Quis então ler as Sagradas Escrituras, mas a simplicidade do estilo desagradou-lhe, habituado como estava à elegância de Cícero. Depois, caiu nas mãos dos maniqueus que, falando somente de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da verdade, o seduziram com seus discursos pomposos. Deram-lhe o gosto por suas ilusões e aversão pelo Novo Testamento. Entretanto, sua mãe, mais aflita do que se tivesse visto morto, não queria mais comer com ele. Veio consolá-la este sonho. Ela estava num bosque e um jovem resplandecente vinha a ela, sorrindo, perguntando-lhe a causa de suas penas. Ela respondeu-lhe que chorava a perda do filho. Vede, disse ele, está convosco. De fato, viu-o junto de si, no mesmo lugar. Contou depois o sonho a Agostinho, que lhe disse: Mamãe, vós vereis o que eu sou. Mas ela respondeu sem hesitar: Não, porque não me disseram. Tu estarás onde ele está, mas ele estará onde tu estás. Desde aquele tempo viveu e comeu com ele, como antes. Dirigiu-se a um santo bispo e rogou-lhe falasse ao filho. O bispo respondeu: Ele ainda é muito indócil e está muito cheio daquela heresia que lhe é nova. Deixai-o e contentai-vos de rogar por ele. Ele verá, lendo, qual é seu erro. Eu que vos falo, na minha infância fui entregue aos maniqueus por minha mãe, que tinham seduzido. Não somente li, mas transcrevi quase todos os seus livros e eu mesmo me enganei. A mãe não se contentou com as palavras do santo bispo. Chorando abundantemente, continuou a insistir que falasse ao filho. O bispo respondeu com certo humor: Ide, é impossível que o filho de tantas lágrimas pereça. O que ela ouviu como um oráculo do céu. Seu filho, todavia, ficou 9 anos maniqueu desde os 19 anos até os 28.
Tendo terminado os estudos, ensinou na sua cidade de Tagaste gramática e depois retórica. Um arúspice se ofereceu para fazê-lo ganhar o prêmio numa disputa de poesia por meio de alguns sacrifícios de animais, mas ele rejeitou-o com horror, não querendo ter relação alguma com demônios. Todavia, não fazia dificuldade em consultar os astrólogos e ler-lhes os livros, mas disso foi dissuadido por um sábio ancião, chamado Vindiciano, médico famoso, que tinha reconhecido por experiência a vaidade desse estudo. Agostinho tinha então um amigo íntimo que ele também fizera maniqueu, pois cuidava de seduzir os outros. O amigo caiu doente e ficou muito tempo fora de si. Como se perdera a esperança de o salvar, deram-lhe o batismo. Quando voltou a si, Agostinho quis zombar do batismo que tinha recebido naquele estado, mas o doente repeliu as palavras com horror e disse-lhe, com inesperada liberdade, que, se queria ser seu amigo, não lhe devia nunca mais falar daquele modo. Morreu poucos dias depois, fiel à graça. Agostinho, que o amava como a si mesmo, ficou inconsolável com a morte. Tinha mais ou menos 26 anos, quando escreveu 2 ou 3 livros, da beleza e da decência, que não chegaram até nós. Descobriu nesse tempo que, sob a máscara de piedade, os maniqueus, que se chamavam de santos e eleitos, ocultavam os costumes mais depravados. Cita vários escândalos públicos. Ao mesmo tempo, começava a se aborrecer com as lendas que contavam, principalmente sobre o sistema do mundo, a natureza dos corpos e dos elementos. Tais conhecimentos, dizia, não são necessários à religião. É preciso não mentir e não se vangloriar de saber o que não se sabe, principalmente quando se quer passar como manés por ser guiado pelo Espírito Santo. Gostava muito mais das razões que os matemáticos e os filósofos davam dos eclipses, dos solstícios e do curso de astros. Naquele tempo, persuadiram-no a ensinar em Roma, onde os alunos eram mais razoáveis que em Cartago. Embarcou contra a vontade de sua mãe e a enganou sob o pretexto de acompanhar um amigo até o porto. Chegando a Roma, caiu doente de febre que o levou às últimas, mas não pediu o batismo. Morava em casa de um maniqueu e continuava a frequentá-los, preso pelos laços de amizade. Não mais esperava encontrar a verdade entre eles e não se decidia a procurá-la na Igreja Católica, tanto tinha prevenções contra tal doutrina. Começou então a pensar que os filósofos acadêmicos, que duvidavam de tudo, poderiam bem ser os mais sábios, e repreendia o hospedeiro por sua excessiva fé nas fábulas dos maniqueus. Entretanto, a cidade de Milão mandou pedir a Símaco, prefeito de Roma, um professor de retórica, e pelo prestígio dos maniqueus, Agostinho obteve lugar, depois de ter feito prova de sua capacidade com um discurso. Assim veio a Milão no ano 384, tendo 30 anos de idade. Santo Ambrósio recebeu-o com tão paterna bondade que começou por lhe ganhar o coração. Agostinho ouvia-lhe assiduamente os sermões, somente pela beleza do estilo e para ver se sua eloquência correspondia à fama. Estava encantado com a sua suavidade da linguagem, mais sábia que a de Fausto, mas com menos graça na recitação. Não prestava, a princípio, atenção às coisas que dizia Santo Ambrósio, mas insensivelmente, e sem que tomasse cuidado, as coisas entravam-lhe no espírito com as palavras, e viu que a doutrina católica era pelo menos sustentável. Resolveu então, de repente, deixar os maniqueus e ficar na qualidade de catecúmeno, como era na igreja, que seus pais lhe tinham recomendado, isto é, na Igreja Católica, até que a verdade lhe aparecesse mais claramente. Santa Mônica tinha vindo procurá-lo com tal fé, que passando o mar consolava os marinheiros, mesmo nos maiores perigos, pela certeza que Deus lhe tinha dado de que muito em breve estaria junto do filho. Quando ele lhe disse que não era mais maniqueu, mas que ainda não era católico, ela não ficou admirada. Respondeu tranquilamente que tinha certeza de o ver fiel católico antes de sair desta vida. Entretanto, continuava suas orações e ouvia os sermões de Santo Ambrósio, que ela amava como um anjo de Deus, sabendo que tinha levado o filho àquele estado de dúvida, que devia ser a crise do mal. Santo Ambrósio amava, por sua vez, Santa Mônica pela piedade e boas obras, e muitas vezes felicitava Agostinho por ter tal mãe, pois toda a sua vida tinha sido virtuosa. Ela tinha nascido numa família cristã, onde tivera boa educação.
tinha sido perfeitamente sujeita a seu marido, sofrendo mau proceder e mais tratos com paciência, que servia de exemplo a outras mulheres. E ela o ganhou a Deus no fim da vida. Tinha um talento particular em reunir pessoas divididas. Depois que enviuvou, deu-se às obras de piedade, fazia grandes esmolas, servia os pobres, jamais deixava de levar sua oferta ao altar, nem de ir 2 vezes à igreja, pela manhã e à noite, para ouvir a palavra de Deus e fazer as orações, que eram toda a sua vida. Deus comunicava-se a ela por visões. Sabia distinguir sonhos e pensamentos naturais. Assim era Santa Mônica, com relação a Santo Agostinho. Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio com seu amigo Alípio e seu filho Adeodato, de mais ou menos 15 anos. Foram batizados na vigília da Páscoa, que naquele ano, 387, foi o dia 25 de abril, como Santo Ambrósio tinha determinado, sendo consultado pelos bispos da província da Emília. Foi, como se crê, nessa ocasião, que Santo Ambrósio fez aos recém-batizados a instrução que compõe seu livro dos Mistérios, ou daqueles que foram iniciados. Santo Agostinho, depois do batismo, tendo examinado em que lugar poderia servir a Deus mais utilmente, resolveu voltar à África com a mãe, o filho, o irmão e um jovem chamado Evódio. Este era também de Tagaste. Sendo agente do imperador, converteu-se, recebeu o batismo, antes de Santo Agostinho, e deixou o emprego para servir a Deus. Quando chegaram a Óstia, descansaram da longa viagem que tinham feito desde Milão e prepararam-se para embarcar. Um dia, Santo Agostinho e sua mãe, apoiados a uma janela com extrema doçura, esquecendo todo o passado e levando os pensamentos para o futuro, indagaram qual seria a vida eterna dos santos. Elevaram-se acima de todos os prazeres dos sentidos, percorreram por graus todos os corpos, o céu mesmo e os astros. Chegaram até as almas e, passando por todas as criaturas mesmo espirituais, chegaram à sabedoria eterna, pela qual existem e que existe sempre, sem diferença e tempo. Atingiram por um momento a ponta do espírito e sentiram ser obrigados a voltar ao rumor da voz, onde a palavra começa e termina. Então sua mãe disse: Meu filho, quanto ao que me concerne, não tenho mais nenhum prazer nesta vida. Não sei o que ainda faço aqui agora, nem por que cá estou. A única coisa que me fazia desejar ficar aqui era ver-vos um cristão católico antes de morrer. Deus me concedeu mais do que isso. Eu vos vejo consagrado a seu serviço, tendo desprezado a felicidade terrestre. Mais ou menos 5 dias depois, caiu doente de febre. Durante a enfermidade, desfaleceu um dia. Quando voltou a si, olhou Agostinho e seu irmão Navígio e disse-lhes: Onde estava eu? Depois, vendo-os tomados de dor, acrescentou: Deixareis aqui vossa mãe. Navígio desejava que ela morresse em sua terra natal. Mas ela olhou severamente para ele, como para o repreender, e disse a Agostinho: Vedes o que diz. E enfim, dirigindo-se a ambos: Ponde este corpo, onde vos aprouver, não vos inquieteis. Rogo-vos somente que me lembreis no altar do Senhor, em qualquer parte onde estiverdes. Morreu no 9º dia da doença, na idade de 56 anos e aos 33 de Santo Agostinho, isto é, no mesmo ano de seu batismo, em 387. Logo que passou a eternidade, Agostinho fechou-lhe os olhos. O jovem Adeodato soltava gritos de dor, mas todos os assistentes o fizeram calar, não vendo motivo algum de lágrimas naquela morte, e Agostinho reteve as suas, fazendo-se muita violência. Evódio tomou o saltério e começou a cantar o Salmo número 100. Cantarei em vosso louvor, ó Senhor, a misericórdia e a justiça. Todos respondiam, e logo se reuniu grande quantidade de pessoas piedosas de um e outro sexo. Levaram o corpo. Ofereceu-se pela falecida o sacrifício de nossa redenção. Fizeram-se ainda orações junto do sepulcro, segundo o costume na presença do corpo, antes de o enterrar. Santo Agostinho não chorou durante toda a cerimônia, mas por fim de noite deixou correrem as lágrimas para aliviar a dor. Rogou por sua mãe, como fazia muito tempo depois, escrevendo todas as circunstâncias daquela morte no livro de suas Confissões. Ele roga aos leitores lembrarem-se no santo altar de Mônica, sua mãe, e seu pai, Patrício. Depois da morte de sua mãe, Santo Agostinho voltou de Óstia para Roma,
onde ficou o resto do ano 387 e todo o ano 388. Seus primeiros trabalhos depois do batismo foram para a conversão dos maniqueus, cujos erros acabavam de deixar. Não podia tolerar a insolência com a qual aqueles impostores elogiavam a pretensa continência e abstinências supersticiosas para enganar os ignorantes e caluniar a Igreja. Compôs então 2 livros, da moral e dos costumes da Igreja Católica e da moral e dos costumes dos maniqueus. Sua aflição tornou-se ainda bem maior quando viu a cidade de Hipona sitiada. Entretanto, tinha a consolação de ver consigo vários bispos, entre outros Possídio de Cálamo, um dos mais ilustres de seus discípulos, o mesmo que nos deixou sua biografia. Uniam seus penares, seus gemidos e suas lágrimas. Santo Agostinho pedia a Deus, em particular, lhe aprovesse libertar Hipona dos inimigos que a cercavam, ou que, pelo menos, desse aos servos a força de suportar os males de que estavam ameaçados, ou, enfim, de os retirar do mundo e de os chamar a si. De fato, caiu doente de febre no 3º mês do cerco, e viu-se logo que Deus não tinha rejeitado a oração de seu servo. Durante a doença, mandou escrever e colocar junto da parede, perto de seu leito, os salmos Davi sobre a penitência. Lia-os derramando lágrimas. 10 dias antes da morte, rogou aos amigos mais íntimos e aos mesmos bispos que ninguém entrasse em seu quarto senão quanto viesse o médico para o ver ou lhe trouxessem o alimento. Empregava todo o tempo em oração. Enfim chegou o seu último dia. Possídio e os outros amigos vieram juntar orações às suas, que ele só interrompeu quando adormeceu em paz. Até então, tinha conservado o uso de todos os membros e nem o ouvido, nem a vista se tinham debilitado. Como tinha abraçado a pobreza voluntária, não fez testamento. Nada tinha a deixar, mas recomendou-se se conservasse com cuidado a biblioteca da igreja e todos os livros que podia ter em casa, para aqueles que viessem depois dele. Possídio conta que, tendo sido a cidade de Hipona incendiada algum tempo depois, essa biblioteca foi conservada no meio do saque dos bárbaros. Põe-se a morte de Santo Agostinho a 28 de agosto de 430. Vivera 76 anos e servira à igreja perto de 40 na qualidade de padre e de bispo. Com Santo Agostinho, morreu de algum modo a África cristã e civilizada. Depois desse tempo, até que expirou sob os ferros dos muçulmanos, sua existência foi somente uma longa agonia. Hoje, pareceria que a providência a quer ressuscitar e ressuscitá-la pela mesma província que Santo Agostinho ilustrou por sua vida e morte, o país da Argélia e de Boni. Quem não conhece Santo Agostinho? Quem não conhece as Confissões, onde deplora os desvarios da juventude? Quem não conhece sua mãe Santa Mônica, chorando noite e dia aquele filho, seguindo-o por toda a parte e implorando sem cessar ao céu em seu favor? Foi somente na idade de 32 anos que esse filho de tantas lágrimas se livrou inteiramente da heresia maniqueia e da escravidão das paixões corrompidas e recebeu o batismo das mãos de Santo Ambrósio. Mas quem poderia dizer quanto sua conversão foi perfeita? Com que amarga tristeza chorou faltas passadas, embora tivesse sido apagadas inteiramente pelo batismo. Com que ardor amou a Deus. Com que zelo trabalhou para sua glória. Ai de nós, se o imitamos mais ou menos nos seus desvarios, quando o imitaremos na santidade de vida? Mas que nos impede chorar nossas faltas como ele, amarmos a Deus como ele, sermos humildes como ele? Pois ele também, esse grande santo, foi religioso. Pouco depois da conversão, renunciou a tudo o que possuía de bens e viveu em comunidade religiosa com os amigos. E quando foi feito bispo de Hipona, fez de sua casa episcopal um mosteiro, onde vivia em religião com seus padres e diáconos. Como o exemplo desse grande santo, depois do de tantos outros, nos deve fazer estimar e amar a vocação religiosa. Desejamos saber de Santo Agostinho mesmo qual é a verdadeira fonte de santidade? Escutemos o que diz. A primeira coisa para se chegar à verdadeira sabedoria é a humildade. A segunda é a humildade. A terceira é a humildade. E tantas vezes quantas me fizesseis essa pergunta, tantas vezes vos daria a mesma resposta. Não que não haja outros preceitos, mas se a humildade não preceder, não acompanhar e não seguir,
O orgulho tirará de nossas mãos tudo o que fizermos de bem. Com esses breves comentários é-nos dados recordar então a memória deste extraordinário varão de fé e de sabedoria, exemplo fulgurante de amor a Deus, que foi o grande, o gigante, Santo Agostinho. Gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like, para que possamos mostrar ao YouTube que nosso conteúdo católico tem valor para as pessoas. Com sua ajuda, conseguiremos alcançar mais almas e o YouTube irá divulgar os nossos vídeos para milhares de pessoas. Te convidamos também a assistir este nosso outro vídeo que está aparecendo na tela. Deus lhe pague, com muita paz e saúde. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós.